Empresas brasileiras que atuam no nosso mercado pecuário receberam nos Estados Unidos certificação para uso da ultrassonografia para avaliação de carcaça. A técnica há muitos anos é desenvolvida com muito sucesso na América do Norte. Aqui no Brasil, também com muito sucesso, dá os primeiros passos. A técnica permite, dentre outros itens, a avaliação da carcaça dos bovinos, instrumento importante para medir a capacidade de reprodutores transmitirem aos descendentes, aos filhos, características como marmoreio, maciez, suculência, sabor da carne. O certificado é da Universidade West Texas dos Estados Unidos. As empresas certificadas foram DGT Brasil, o braço da DGT no Brasil, Pecos e Selection Beef. Nós vamos conversar com a diretora da DGT Brasil, doutora Liliane Sugizawa, que é doutora em produção animal pela Unesp de Botucatu, e com o médico veterinário, doutor Rafael Fernando, que também participou do projeto que levou à certificação da empresa. Muito boa tarde, gente, prazer ter vocês aqui no programa, parabéns pela conquista, imagino que muito importante para vocês, para a pecuária brasileira, né? O que representa na avaliação de vocês receber essa certificação? Oi, Zaidan, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, para nós, receber essa certificação foi muito importante porque mostrou que o Brasil está em igualdade de condições de realizar um trabalho aqui na América do Sul da mesma forma como já foi desenvolvido nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, eles utilizam a ferramenta de ultrassonografia de carcaça na seleção dos melhores indivíduos da raça. E com isso, eles conseguiram aumentar em muito a produtividade e a qualidade da carne por animal. O Brasil hoje caminha para esse rumo, né? Nós estamos buscando agora implementar o aumento da produção de carne por animal por conta dos altos custos que nós estamos vivenciando aí nesse mundo globalizado. Então, isso nos permitiu, nos motivou muito de que nós estamos em pé de igualdade, né? Com uma tecnologia que já é comprovada e que nós vamos desenvolver aqui no maior rebanho comercial do mundo, que é o rebanho brasileiro. Bom, enquanto a gente conversa, eu vou fazendo as perguntas, vocês fiquem à vontade para um completar a resposta, complementar a resposta do outro. Nós temos imagens de arquivo do Mais Pecuária que mostra o processo, o uso dessa tecnologia de ultrassonografia de carcaça. Enquanto a gente vai conversando, a gente mostra as imagens que já estão, inclusive, na tela. Eu gostaria de saber como é que foi o processo de certificação de vocês lá nos Estados Unidos. Boa tarde a todos. Foi um processo muito importante, né? Primeiramente, muito grato, né, de participar dessa certificação, né, nos Estados Unidos, tão importante, né? Uma certificação que foi a maior, acho que até hoje feita, né, com mais de 50 técnicos sendo avaliados, né? E técnicos do Brasil, técnicos do Canadá, do México. Então, a gente, como a doutora Liliane explicou, a gente estava de igual para igual, né? Fomos testados todos, né? Então, nós sabíamos da nossa capacidade, fomos lá, né? Não decepcionamos, né? E mostramos que estamos de igual para igual. Muito bom. As respostas... E esse é um processo, Zaidan, que é bem interessante, não é muito comum aqui ainda na América do Sul, porque a tecnologia, como você mesmo disse, ela ainda está no início, né? Não é como nos Estados Unidos, que se vende um animal com o peso do animal, a idade do animal, a raça do animal e as características de carcaça desse animal, né? A gente ainda está começando, mas estamos começando bem. Mas o bacana disso tudo é que essa certificação, ela mostra que a gente pode ir para
uma guinada na pecuária brasileira, né? Nós podemos, hoje o Brasil é um grande produtor de commodity e a nossa pecuária, ela é internacionalmente conhecida por produzir uma carne commodity, uma carne sem qualidade. E agora a gente vai poder, com essa tecnologia que avalia os animais vivos, com a mesma precisão e qualidade que já foi utilizada em países como os Estados Unidos, a gente vai poder fazer essa transição, essa grande mudança, né, de uma pecuária de mais qualidade, de mais eficiência. Então, assim, é importante para todo mundo conhecer, para todo mundo se sentir tranquilo em usar essa tecnologia, né? Em ver que ela é validada, ela é respaldada por um órgão muito maior, né, que comanda todo esse processo no mundo, né, e que garante que esse trabalho realmente tenha bons frutos nas propriedades. E os técnicos da rede DGT Brasil, eles todos foram testados com mais 50 técnicos de todos os outros lugares e passaram nessa prova, né, mostrando que tem a ampla habilitação para trabalhar nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no México. Isso nos deixa muito felizes, muito orgulhosos de participar desse processo, de trazer esse título para o Brasil. Bom, eu queria saber tecnicamente se há alguma diferença entre essa tecnologia usada nos Estados Unidos e a tecnologia que vocês usam aqui no Brasil. Lá as respostas que os técnicos obtêm fazendo análise das carcaças são as mesmas obtidas aqui no Brasil? Exatamente, Zaidan. A tecnologia empregada nos Estados Unidos é exatamente a mesma tecnologia que toda a rede DGT Brasil desenvolve aqui na América do Sul. A gente vai é uma metodologia, né? Nós vamos no meio do animal, na região da 12ª, 13ª costela, e a gente avalia isso aqui, ó. O tamanho da área de lombo desse animal, a espessura de gordura, o marmoreio de um animal vivo. Como essas características têm uma importância genética muito grande, ou seja, quando a gente identifica um animal positivo, isso transfere para o progênie, só de você mapear os animais vivos e escolher os melhores para a reprodução, você faz toda a mudança. A diferença entre os Estados Unidos e nós é que eles começaram isso em 1995. E nós começamos esse processo no Brasil em 2005. E estamos caminhando para ser como os Estados Unidos. Logo mais, a ferramenta de ultrassonografia vai ser uma ferramenta usual, né? Quanto mais técnicos participarem desse processo, uma ferramenta usual de qualquer propriedade que queira avançar com velocidade. Mas a tecnologia, a maneira como se trabalha da rede DGT Brasil é exatamente igual à metodologia permitida nos Estados Unidos. Né? A gente segue o mesmo processo, técnicos credenciados, uso de softwares certificados, uso de uma metodologia, a coleta dessas imagens do campo, ela é auditada em laboratório centralizado e só depois a gente envia para um programa de melhoramento genético. Então, assim, estamos dentro das normas internacionais e trouxemos para casa esse título que por tempos ficou difícil de fazê-lo, porque teve a pandemia, né? Então não houve essa certificação dos técnicos nos Estados Unidos por um bom tempo. E demos a sorte de ter ido em grande volume, né, de pessoas na maior certificação americana, porque foi a primeira certificação que eles unificaram todas as certificações que ocorriam no ano numa só. Então, os meninos tiveram a oportunidade não só de serem testados, mas também de conviverem por uma semana com técnicos de ultrassonografia dos Estados Unidos inteiro e com as empresas que trabalham com ultrassonografia, assim como com os pesquisadores também. Então, foi muito bom. Bom, pergunto ainda o seguinte, até pouco tempo atrás, para se saber a qualidade da carne, era necessário abater o animal, né? Aí desossava o animal para ver o tanto de gordura que ele tinha por dentro e depois o teste final, o paladar do consumidor para ver se aquela carne de fato tinha aquela maciez, aquela suculência, o grau de gordura entremeada. Hoje não, a gente sabe que a ultrassonografia é possível verificar com o animal vivo, como a gente viu nas imagens,
todas essas características. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o grau de certeza, acurácia de um exame ultrassonográfico da carcaça? Zaidan, desde que o técnico tenha ampla experiência e esteja utilizando essa metodologia que é desenvolvida nos Estados Unidos, né, que é a certificação da UGC, Ultrassom Guidelines Council, e utilize um software certificado e trabalhe com um laboratório centralizado, o acerto de você observar um animal vivo, tá? Em relação a como se você estivesse observando aquele animal abatido lá numa indústria frigorífica, a correlação entre essas medidas é de 95%, é muito alta. Então, assim, é uma ferramenta que veio para antecipar decisões, né? Você não precisa mais abater um animal para saber se a carne dele vai ser macia, se ele vai ser uma carne dura. Você, com ele em idade muito jovem, você já consegue saber o potencial dele para essa qualidade de carne e você consegue multiplicar o sêmen dele ou os ostos dele, né, se for uma doadora, para que essa característica se multiplique e se propague mais rapidamente. Num animal vivo, sem necessidade de abate, você consegue uma antecipação de uma decisão, né, e com uma grande confiabilidade. 95% de correlação é muito alto, já tem trabalhos no Brasil com esses números, né? E a tecnologia lá nos Estados Unidos só foi amplamente utilizada a campo por conta dessa assertividade, dessa precisão. Queria perguntar para o Rafael o seguinte: nos Estados Unidos, as raças taurinas são as que são avaliadas, né? Os testes de avaliação, que hoje não são testes mais, foram feitos em raças europeias, Angus e outras, né? Hereford, até no Brahma brasileiro, que lá é o Zebu por lá, né? O Rafael, aqui no Brasil é só o Nelore que tem essa análise ainda, né, nesses primeiros passos da ultrassonografia de carcaça? É só a raça Nelore ou vocês já têm experiência com outras raças zebuínas também? Não. A nossa empresa, né, avalia todas as raças, né? Nelore, Angus, Senepol, tudo quanto é raça a gente avalia. Nos Estados Unidos, a gente fez a certificação e concentrou em taurinos, né? Animais de boa qualidade, né? Só que aqui no Brasil, todas as raças a gente consegue avaliar, entendeu? Algumas peculiaridades, né? São avaliados para tais características, né? Um exemplo, o Nelore. Hoje se desenvolveu um Nelore tão bom quanto o Angus. Antigamente, o Nelore era classificado como uma carne commodity, uma carne ruim. Hoje, tem criatórios de Nelore que tem uma carne tão boa quanto do Angus. Então, ou seja, a gente avalia todas as raças aqui no Brasil, né? E cada raça tem sua característica, entendeu? Eu ouvi de vocês, técnicos, algumas vezes aqui em entrevistas ao programa, que nós temos, quem sabe, espalhados pelo rebanho brasileiro, que é gigantesco, né, em todas as regiões do país, linhagens de animais não descobertas ainda, portadoras dessas características de marmoreio, por exemplo. É verdade isso? E como é que essas linhagens estão sendo identificadas? É verdade, Zaidan. A gente estima que 10% do que tem aqui no Brasil tem uma boa característica de marmoreio na carne, uma característica de alternabilidade, ou seja, se a gente identificou quem é o touro e quem é a matriz que tem esse marmoreio, a gente consegue multiplicar isso na progênie muito fácil, né? E quando a gente fala assim, 10% do Brasil tem marmoreio, né? Isso não é tão importante. Se a gente transforma isso na grandeza do nosso rebanho, nós estamos falando de uma Austrália, né, que está aqui no meio do país sendo comercializado como commodity. Então, é uma grande verdade, já tem bastante rebanhos, criatórios, que já estão focando nessa característica. Existe a Confraria da Carcaça Nelore, que é uma associação de criadores de Nelore PO, que estão focados em multiplicar touros e matrizes com essa característica. Então, existem. E aí, a diferença entre um rebanho e outro rebanho, ou uma linhagem ou outra linhagem,
é o tempo de uso da ferramenta. Quanto mais tempo eles estão utilizando a ferramenta, maior o índice de animais marmorizados encontrados naquela 3 minutos, naquela fazenda, porque eles já estão mais amadurecidos, multiplicando os bons animais. Então, é verdade, já tem bastante projeto, vocês vão ouvir muito falar do Nelore do Brasil, de qualidade. Inclusive, Zaidan, tivemos um evento agora, uma confraternização, onde nós degustamos carne de Nelore de 3 criatórios diferentes, no mesmo evento, mostrando que cada dia mais isso tem acontecido com mais frequência, né? Quer complementar, Rafael? Puxando o gancho da doutora Liliane, com a tecnologia de tração de carcaça, né, a gente consegue identificar os animais bons de carcaça. E uma coisa que dá para a gente perceber é que a gente não pode condenar uma raça, entendeu? Porque ela foi selecionada para tais características, né? Como o Nelore. O Nelore foi selecionado para outro tipo, não era para carne de qualidade, entendeu? Hoje em dia, com a ferramenta de ultrassonografia de carcaça, a gente consegue selecionar esses animais tops de carcaça, entendeu? Tanto para AOL, EGS e marmoreio. Então, por exemplo, uma raça é ruim para marmoreio. Não é. A pessoa, o dono do criatório, não selecionou para tal característica, para carne de qualidade. A partir do momento que ele começar a selecionar para essas características de carne de qualidade, ele vai obter uma raça boa para essas características, carne de qualidade. É o que está acontecendo com o nosso Nelore. Era ruim, commodity, todo mundo falava que era uma carne horrível, dura, né? Só que muitos criatórios já abriram o olho, estão selecionando para características de carcaça, né? E está obtendo um resultado excelente, como a doutora Liliane falou. Participamos do churrasco com 3 criatórios, 3 tipos de carne excelentes, entendeu? Tão boas quanto uma carne de Angus. Então é só selecionar para a característica. Os americanos falam o seguinte, Zaidan, o Angus não chegou pronto nos Estados Unidos. Eles trabalharam muito o Angus para produtividade e qualidade. Então, a mesma tecnologia que transformou o Angus americano numa raça tão produtiva e tão conhecida no mundo inteiro, ela está disponível aqui no Brasil. E nós estamos usando ela no nosso rebanho brasileiro. Então, nós estamos no caminho certo. Assim que chegamos na certificação, os americanos nos perguntaram: Liliane, essa carne que você tem postado nas redes sociais, ela vem do Nelore? Aquele marmoreio está na raça Nelore? E eu falei, sim, toda orgulhosa, né? Querendo ou não, é um trabalho de mais de 15 anos. Aí eles falaram assim, muito bom para vocês, Liliane, muito ruim para nós. Porque é o caminho que eles já trilharam. Foi assim que eles construíram a potência em carne de qualidade que é os Estados Unidos. E nós estamos trilhando o mesmo caminho, só que numa população maior, que é da raça Nelore, né? Nós temos muito mais gado aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, o dobro. E num ambiente muito melhor, né, Zaidan? No pasto, numa condição de custo mais interessante, um aspecto de saúde, carne de marmoreio a pasto, de saúde muito forte para o mundo. Então, eles mostraram, assim, bastante preocupação também, que a gente está enxergando o potencial que o Brasil pode chegar, né? Pode entrar no mercado internacional com um produto realmente diferenciado. Afinal de contas, é tudo boi, né? O que pode um boi que nasceu na Europa, também pode um boi que nasceu na Índia, né? E que está aqui no Brasil. O aspecto econômico, gostaria de perguntar o seguinte: nos Estados Unidos, como o processo da ultrassonografia já está bem mais desenvolvido, né, do que no Brasil, o que o produtor que tem esses animais, com a avaliação positiva de carcaça, o que eles têm a mais no preço da arroba? E o que nós já temos aqui no Brasil nesse sentido? Zaidan, lá nos Estados Unidos, eles são remunerados por essas medidas de ultrassonografia, tá? Então, se você entrega essa carne, você recebe muito mais bonificação, chega a 30% de bonificação, do que você entregar essa carne, que vale muito menos. E também tem a questão de produtividade. Quanto maior o contrafilé dos seus animais, mais dinheiro você ganha. Porque lá não é peso, né? É tamanho de contrafilé que dá a remuneração do produtor. Por isso lá avançou muito rápido. Porque a mesma linguagem que a gente coleta no campo da ultrassonografia é a linguagem de remuneração da indústria frigorífica, tá? Aqui no Brasil, os projetos ainda estão em início.
Mas a gente já vê bonificação por gordura de acabamento nas grandes indústrias nacionais, né? E isso não é comida. Todo mundo está confinando animais aí de 120, 150 dias, tem projetos de 200 dias, e tem animais que não dão acabamento de gordura. E nós estamos vendo, de uma maneira muito significativa, o crescimento das carnes gourmet, da carne de marmoreio, que também não é comida, é genético. E essas carnes podem chegar até 30%, mas em torno de 10% é mais comum de você achar essas premiações. Então, assim, o que importa saber, se você quer adentrar um mercado diferenciado, se você não quer ficar no commodity, você precisa trabalhar a genética dos seus animais, porque a comida não vai fazer a carne ser de qualidade, se você não tiver a genética que determina essa qualidade, né? A comida só vai exacerbar quem tem genética boa. E aí que a ultrassonografia ela entra em peso. Nos projetos gourmet, a gente vai nos confinamentos para apartar os animais que não têm marmoreio, que aí vai para commodity. E quem tem marmoreio continua no processo, porque custa mais caro produzir carne de qualidade, mas ele tem uma remuneração que compensa esse trabalho. Muito obrigado, doutora Liliane, doutor Rafael também, pela ótima entrevista aqui. Mais uma vez, parabéns por essa conquista, né, da sua empresa e outras também aqui do Brasil, desse certificado nos Estados Unidos. Muito obrigado pela entrevista, viu? Nós que agradecemos, Aidan. Foi uma experiência muito boa. Tecnicamente, eu acho que só veio a reforçar que o Brasil tem um caminho virtuoso pela frente em relação à pecuária de qualidade para o mundo, né? E os meninos todos lá perceberam o respeito que os americanos têm por nós, por a gente estar entendendo como usar essa tecnologia a nosso favor, e vamos para frente, vamos fazer uma pecuária diferenciada aqui no Brasil também.